Boa noite a todos. Eu já vou compartilhar aqui a minha aula, então. Boa noite. Então, meu nome é Felipe, como apresentou o Juliano. Venho falar um pouquinho dos desafios na comunicação e como o Juliano mesmo colocou ali, na verdade, não é só entre o patologista e o cirurgião, mas também o patologista e diversas outras áreas de especialidade médica e não médica. Cirurgiões, os endoscopistas, radiologistas, os oncologistas e também, acredito que também é alvo dessa discussão do Centro de Estudos, pessoal de outras áreas da saúde que não da medicina. Pessoal da equipe de enfermagem, fisioterapeutas, da área da psicologia e demais outras áreas também. Então, vou mostrar um pouquinho do trabalho do patologista. Eu peço licença para mostrar um pouquinho, rapidamente, eu prometo, Juliano, falar do CIPAC, convidar a todos, quem quiser, quem puder nos visitar para conhecer um pouquinho da nossa estrutura, fica aqui na Alameda Rio Branco, entender um pouco de como a gente faz e como a gente tenta fazer da melhor maneira possível a patologia de Blumenau e região. O nosso corpo clínico atualmente é formado por somos 7 patologistas efetivos, sendo que a Maria Eduarda entrará como o 8º elemento assim que finalizar seu processo de sua residência, e no mês que vem fará a prova de título, será nosso 8º elemento. O Dr. Godofredo, como muitos conhecem, no Hospital Santa Isabel, não tem nem o que falar, uma referência em qualidade, é uma referência nacional, nosso mestre que a gente aprende diariamente. Doutora Luzete, doutora Andes, pensam apresentações. Dr. Vinícius chegou há 5 anos do CIPAC e modificou a cara do laboratório, deu uma modernização em diversos aspectos, seja na repaginação visual, seja na parte de sistemas e modernizações. E agora a nossa última aquisição, grande aquisição, foi a chegada do casal, do René e da Carla, com uma grande experiência em imunistoquímica, o que eu tenho certeza vai melhorar a qualidade da região de Blumenau de maneira exorbitante na área da saúde. Pincelar rapidamente o que faz um patologista, que pouca gente vê, a gente fica mais nos bastidores, mas somos médicos, temos uma formação em medicina, 6 anos, e depois 3 anos de residência médica. A gente começa vendo muita autópsia para aprender toda a base da patologia de diversas doenças e a gente acaba vendo um geral, vê de tudo um pouco. E depois vai se aperfeiçoando nas grandes áreas da medicina, da patologia, e o nosso grosso do dia a dia são avaliações macroscópicas, como a gente vê aqui, de peças oncológicas ou não. Aqui o Dr. Juliano conhece muito bem, é um cólon de Crohn, e avaliações microscópicas, seja tumorais, como os linfomas e outras neoplasias, seja alterações de cunho inflamatório, como dermatoses e outras inflamações. Também pesquisamos agentes etiológicos específicos, fazemos exames citológicos, seja citologia cérvico-vaginal, seja as PAFs, como punção de tireoide, mama, etc. Agora, aqui no CIPAC, temos o exame imunistoquímico completo, fazemos acima de 95% dos exames solicitados aqui dentro da casa, e o exame de congelação também, que inclusive no Hospital Santa Isabel, diariamente a gente é requisitado para auxiliar o intraoperatório de diversos tipos de cirurgia. Isso, o exame de congelação por si só, cabe uma aulinha futura no Centro de Estudos, porque é muito interessante, pouca gente conhece, quem sabe um dia a gente fala sobre isso. Então vamos à aula. Eu me baseei na aula e tudo que a gente faz aqui, a gente se baseia na JCC, Manual de Estadiamento, o Colégio Americano de Patologia, de patologista, que tem diversos protocolos de acordo com cada topografia de neoplasias,
Então, a gente utiliza bastante os protocolos do CAP, como a gente chama, e o livro da RU, né? A RU tem os manuais sempre atualizados com os tipos histológicos, nomes das neoplasias e etc. E o que me motivou a falar sobre esses desafios foi esse artigo. É um artigo de um grupo, a união de 3 grupos da Inglaterra, do Canadá e da Suíça, em que eles reportam os maiores desafios, na visão deles, em relação ao diagnóstico, né, ao laudo da avaliação dos carcinomas coloretais e como a gente tenta, o patologista, entregar de maneira com boa qualidade o que é necessário para um adequado estadiamento, para o melhor diagnóstico possível, e outras coisas mais. Um pouquinho mais sobre o carcinoma coloretal, avaliando, isso aqui é um índice, uma estatística global de 2018, a gente vê a importância das neoplasias coloretais. Em ambos os sexos, a incidência do carcinoma coloretal está na 3ª colocação e a mortalidade em 2º. Se você pegar em homens, nós temos uma incidência nos homens, a 3ª neoplasia que mais acomete o homem, a 4ª em mortalidade. E no caso das mulheres, temos uma incidência em 2º lugar, perdendo apenas para a mama, e uma mortalidade em 3º lugar, mama e pulmão, com índice de mortalidade superior. E o que é o câncer coloretal? Na definição da Organização Mundial da Saúde, é um tumor epitelial maligno com origem no intestino grosso e que apresenta diferenciação glandular ou mucinosa, como nós vemos aqui. Essa aqui é a formação glandular que o patologista consegue ver na avaliação microscópica, e do lado de cá uma diferenciação mucinosa, todo esse material que a gente chama que são os lagos de mucina com células neoplásicas boiando, né, de permeio ali. E o manuseio do câncer coloretal, ele depende de um amplo acompanhamento multidisciplinar, como eu falei ali no começo, não só médicos, mas médicos e toda a área de saúde, e dentro da medicina, os patologistas, cirurgiões, radiologistas, sempre a gente tem que ter um íntimo contato, conversar bastante para chegar no melhor caminho para o tratamento e para o segmento do paciente. E cabe a nós, patologistas, a detecção de algumas características que são cruciais para esse prognóstico e para o curso do tratamento. Antes de mais nada, lembrando que o sistema de estadiamento mais amplamente utilizado em todo o mundo, né, é o TNM, sendo que o T é a avaliação do tumor primário, o N é a avaliação dos linfonodos, né, a pesquisa de metástases, e o M a busca de metástases a distâncias. No caso do carcinoma coloretal, o que é importante na avaliação do T, do tumor primário? É a extensão microscópica. Algumas neoplasias, o importante é o tamanho, cada topografia varia o que é mais importante. No caso do carcinoma coloretal, a extensão microscópica, ou seja, até onde o tumor infiltra, é o que vai guiar o T, o que vai nos designar. E a gente faz da seguinte maneira: a parede intestinal é dividida em camadas, como a gente observa aqui, a mucosa, que é composta da lâmina própria e permeada aqui, limitada, né, pela muscular da mucosa. Abaixo dela temos a submucosa, depois a camada muscular própria. Depois da muscular própria, vem um tecido conectivo, chamado aqui de adventícia, ou tecido conectivo subseroso, o qual é revestido por mesotélio, né, pela camada serosa. E isso é muito importante da gente conhecer para avaliar. Então, o tumor vai variar dessa maneira. Se ele infiltra a submucosa, ele é um T1. Se ele infiltra a muscular própria, é um T2. Se ele já atinge esse tecido conectivo subseroso, ele é um T3. Caso ele interrompa o mesotélio e infiltre a camada serosa, ele é um T4A. E se tiver acometimento de estruturas adjacentes, no caso osso ou outro segmento intestinal, ele é um T4B.
Mas não é simples assim, não é só avaliar o T, o N e o M, que está dado o estadiamento e já tem um tratamento próprio. Nem sempre isso é facilmente traduzido para a prática clínica. Algumas alterações são muito controversas, as atualizações, essas alterações apresentam muitas vezes resistência, tanto de patologistas quanto de demais médicos assistentes, né, assim que elas ocorrem. E, além disso, existem muitas variações. Estudos mostram variações das análises de laboratório para laboratório, e principalmente de regiões, de países para outros países. Outro fato interessante e importante, que o TNM por si só não vai guiar o tratamento, é que um mesmo estadiamento pode apresentar comportamento biológico variável. Então, por exemplo, pacientes com estadio clínico 2, eles podem ou não receber uma quimioterapia adjuvante, dependendo de alguns fatores prognósticos. Isso eu vou pincelar um pouquinho mais para frente também. Outra característica interessante, que o Juliano sabe bem, é o avanço da colonoscopia, né? Hoje em dia, a gente consegue detectar cânceres numa fase muito mais precoce do que antigamente. E a avaliação desses cânceres mais precoces, muitas outras variáveis, que não só apenas a extensão microscópica, vão ser importantes para guiar o tratamento, o segmento, definir o prognóstico. Então, aqui é um exemplo de uma peça cirúrgica recebida, o cirurgião resseca do paciente, chega para nós, e aqui nós vemos um tumor ulcerado de bordas elevadas, e o estadiamento, o T e o N pode parecer simples, a gente vai processar o material e ver até onde infiltra, mas não é só isso. A gente tem muitas outras coisas para avaliar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre algumas delas, as que eu julguei mais relevantes e que geram mais dúvida e que podem levar a uma discussão interessante aqui. E depois, como o Juliano falou, estarei aberto a perguntas para a gente discutir. Coisas bem simples como o procedimento e a localização, que podem parecer banais, já dizem muita coisa sobre o carcinoma. Para fins práticos, a RU ela divide os tumores do trato intestinal, do intestino grosso, em cólon direito, esquerdo e reto, sendo que o cólon direito são os tumores que acometem o seco ascendente e transverso, e é interessante nessa topografia que são cirurgias que podem apresentar mais complicações cirúrgicas. No cólon esquerdo, os tumores que infiltram ali entre a flexura esplênica e o sigmoide. Nessa topografia, digno de nota, que tem aumentado as estratégias de screening nessa região, elas apresentam uma maior sensibilidade, incluindo o teste do sangue oculto nas fezes. Com isso, a gente consegue detectar cânceres num estágio mais inicial, e é a topografia em que é o maior número de neoplasias detectadas. E no reto, acho que o mais importante, assim, mais digno de nota, né, é o papel importante de tratamentos neoadjuvantes, seja a quimioterapia neoadjuvante, seja a associação da quimioterapia com a radioterapia neoadjuvantes. E aí, agora passando mais por o que nos cabe como na avaliação macroscópica da peça cirúrgica que chega no laboratório. Então, a avaliação do mesorreto e a avaliação das margens cirúrgicas. Aqui eu tenho um exemplo de uma peça de um reto sigmoide. O que é interessante aqui e o que é tão difícil da gente avaliar e tão importante, e principalmente ter um contato próximo com o cirurgião. Abaixo da reflexão peritoneal, nós temos aqui uma capa de gordura, um envelope de gordura, que é o chamado mesorreto. Esse mesorreto é muito importante que a gente avalie a característica externa dele. Como a gente vê aqui, a gente tem que avaliar o volume recebido do mesorreto, medir eventuais defeitos, avaliar a regularidade e a suavidade da margem circunferencial radial e a presença de um cone, que eu vou explicar já já.
A ressecção do mesorreto, esse tipo de cirurgia foi popularizado na década de 80 e depois que começou a se retirar todo o mesorreto, todo o envelope de gordura ao redor do reto, observou-se que a recorrência local caiu de 30% a 40% para coisa assim de 5% a 15%, ou ainda menos se for aliada a uma quimioterapia neoadjuvante. Então, e como que a gente avalia se esse mesorreto, como está aqui, foi retirado de maneira adequada? São avaliando essas 4 características, que a gente vê bem delimitadas aqui. Quando a gente coloca no laudo que o mesorreto encontra-se completo, a gente quer dizer isso, que não tinha nenhuma alteração entre essas. Por exemplo, ele tinha um grande volume de tecido adiposo ao redor do reto, não tinha defeitos na superfície, ou se tinha defeitos, eram defeitos menores de 5 milímetros. A região mais superficial, que é a margem circunferencial, ela está lisa, ela está regular, não tinha defeitos, e não tinha o cone. O cone é uma tendência ou um risco de o cirurgião, durante a ressecção do mesorreto, acabar fazendo uma incisão que ultrapasse a muscular própria. Isso é uma característica subótima. O mesorreto, nesse caso, ele não está completo. E por que isso é importante? Aqui, ó, deixa eu só mostrar antes exemplos aqui, um exemplo mais esquemático, uma representação esquemática. No primeiro exemplo, um mesorreto retirado completo. Essa aqui em azul, toda a gordura do mesorreto. Aqui com algumas falhas na ilustração B. E aí na ilustração C já com diversos focos de irregularidade, inclusive chegando já no tumor. Por que isso é importante? Porque estudos mostram que defeitos no mesorreto, quando a gente recebe uma peça e a gente percebe que há defeitos nesse mesorreto, esses casos têm um maior risco de recorrência local se comparados com uma ressecção de mesorreto completo. No caso desse estudo, aumenta de 14,9% para 28,6% o risco de recorrência local. Ainda no tema do mesorreto, a avaliação da margem radial circunferencial é muito importante. Essa avaliação, o acometimento da margem é um fator independente mais importante em predizer a recorrência local. Além disso, é preditivo também de metástase à distância e de uma menor sobrevida. Lembrando que os tumores retais abaixo da reflexão peritoneal têm uma margem circunferencial radial e esta é, por convenção, considerada positiva se a distância entre as células tumorais e a margem é menor ou igual a 1 milímetro. Então, se estiver próximo ali da margem radial, mesmo que não toque uma distância menor que 1 milímetro, já é considerado como margem positiva e já vai acarretar uma maior chance de recorrência local e uma queda no prognóstico. Interessante notar que quando a margem radial é acometida por tumor que esteja dentro de linfonodos, veias, linfáticos e nervos, também é considerada margem positiva, mas tem alguma diferença em relação a uma margem comprometida que esteja acometida por tumor diretamente invasivo na margem radial, mas é considerada positiva. Aqui, novamente, aquele exemplo. Como que a gente costuma fazer, então? O tumor está aqui dentro do tubo, né, do reto, ou a gente abre longitudinalmente para avaliar o tumor e depois faz cortes transversais, ou existe essa técnica também que a gente fatia a área tumoral. Nesse exemplo aqui, o tumor está nessas últimas camadas. É interessante que a gente observa que aqui na parte mais proximal, o envelope do mesorreto não é completo, né, no sentido de essa parte mais anteriorizada do reto proximal, ela apresenta o revestimento mesotelial, né? Tem serosa. A partir do terço médio para distal, todo o reto é envelopado pelo mesorreto, não apresenta serosa, né? Não apresenta o peritônio visceral e apresenta, sim, uma margem radial circunferencial real.
Então, no caso aqui, o que é a margem radial? É essa margem aqui, pintada em verde, e a distância que é interessante é a distância entre o tumor e essa margem. Se aqui tiver menos de 1 milímetro, ela é considerada positiva. Isso a gente vai ver através do estudo microscópico. Lembrando aqui as camadas, né? Esse tumor aparentemente acomete aqui toda a muscular própria e chega no tecido conectivo, mas isso só na microscopia para a gente ter certeza. Aqui pontuando novamente aquela representação esquemática, aqui no mesorreto completo, porém com um linfonodo acometido próximo à margem radial. Aqui o mesorreto quase completo e o tumor já chegando na margem radial. Então aqui é uma margem radial acometida. E aqui talvez não estivesse acometida se tivesse sido retirado o mesorreto completo, mas nessa cirurgia o tumor chega na margem circunferencial. Outro exemplo aqui, uma foto mais antiga do artigo, mas que representa bem, é o que aqui foi representado esquematicamente. Em relação ao tipo histológico e o grau histológico, é interessante que na última edição da RU, eles simplificaram. Então, que antes a gente dividia em 3 graus, bem diferenciado, moderadamente diferenciado e pouco diferenciado, hoje eles sugerem que seja dividido em apenas 2 graus, baixo grau e alto grau. Sendo baixo grau as lesões que apresentam uma boa diferenciação glandular, são glândulas neoplásicas, mas a gente vê que são glândulas, a gente consegue dizer com facilidade que é um adenocarcinoma. No caso dos adenocarcinomas de alto grau, às vezes fica até difícil a gente ter certeza, sem uma imunistoquímica ou sem uma biópsia prévia, algo assim, que aquilo é um adenocarcinoma mesmo. Às vezes confunde com qualquer outra neoplasia que seja pouco diferenciada, seja linfoma, melanoma ou qualquer outro tipo histológico. Eu trouxe alguns exemplos de tipos histológicos, só para exemplificar. O mais comum é o adenocarcinoma sem outra especificação. Quando a gente não tem um subtipo específico, o adenocarcinoma é chamado de sem outra especificação, ou NOS, ou de tipo não especial, como é feito na mama, que é aqui a gente vê as glândulas, é aquele exemplo anterior. Aqui o adenocarcinoma mucinoso. O adenocarcinoma mucinoso dentre os subtipos, é o subtipo mais comum. De prognóstico não muda muito em relação ao tipo não especial, mas uma característica peculiar dele é que ele pode ter uma dificuldade maior, um aumento nas falhas terapêuticas em terapias sistêmicas, né, principalmente para adenocarcinomas metastáticos. Aqui também é muito legal o carcinoma de células em anel de Synnet. Aqui um anel de Synnet para mostrar o porquê que ele é chamado de carcinomas de células em anel de Synnet, que o núcleo fica polarizado ali. E é um subtipo mais raro entre as neoplasias coloretais, ele é mais comum no estômago, mas quando acomete o cólon ou o reto, ela tem um pior prognóstico, normalmente já está em fases mais avançadas, está muito relacionada à instabilidade de microsatélites, tem uma forte associação então com a síndrome de Lynch, e esses pacientes, às vezes, num contexto de falha terapêutica, eles podem, inclusive, se beneficiar do tratamento com inibidores de PDL1. E sobre a extensão tumoral. A extensão tumoral, então, no caso do trato coloretal, é o mais importante para a gente avaliar o T. Normalmente, a gente não fica em dúvida nos mais precoces, ou quando chega na muscular própria, quando invade o tecido conectivo também não, o T3. A dúvida maior, o que gera maior dúvida, é a diferenciação entre os carcinomas T3 e T4, que é saber se ele infiltra ou não a serosa. Essa avaliação depende, então, de uma meticulosa análise macroscópica. A gente tem que buscar as áreas que possam, na macroscopia, ali, mostrar uma retração, áreas enrugadas, granulosas, onde a gente perceba que existe uma maior vascularização. A presença de exudato levanta muita suspeita. E nessas áreas, a gente realizar um número
maior de cortes, pelo menos 2 cortes dessa área mais suspeita. E lembrando que no reto proximal anterior existe a camada serosa. Aqui, essas fotos exemplificam essa dificuldade. Na verdade, aqui são os casos que a gente tem que buscar essas áreas de retração que muitas vezes não aparecem no espécime. Lembrando que muitas vezes podem aparecer fendas, umas fendas no tecido adiposo, na gordura mesentérica ali, que muitas vezes ali a camada serosa, ela infiltra, ela entra para dentro do tecido conectivo, e é nessas áreas muitas vezes que a gente detecta a invasão da serosa. E por que é importante isso? Porque é um fator prognóstico bem estabelecido, um fator de pior prognóstico nos casos de estadiamento clínico 2 e 3. E muitos estudos relatam uma subnotificação, que há pouca detecção dos carcinomas no estadio T4. E por que isso acontece ou pode acontecer? Uma avaliação macroscópica inadequada, uma amostragem pequena das áreas suspeitas, algumas dificuldades práticas que eu vou comentar no próximo slide, e além disso tudo, alguns critérios diagnósticos que se mostram controversos e são dignos de grande discussão. Então, dentre os cenários principais de dúvidas, a gente pode ter na avaliação uma camada mesotelial interrompida ou desnuda, e isso acontece artefatalmente. Então, você vê o tumor chegando no limite do espécime, mas você não vê a camada serosa, você não vê as células mesoteliais ali do peritônio visceral, para você dizer que aquilo ali já avançou a um T4A. A reação fibroinflamatória proeminente pode dificultar e muito também essa avaliação, porque distorce, vira uma nhaca ali, fica muito difícil da gente detectar também, por vezes até identificar o tumor, se é vaso, se é mesotélio. Então é uma das dificuldades. E como eu falei ali, as áreas de fendas peritoneais que podem camuflar uma infiltração peritoneal. Aqui alguns exemplos, mostrar em fotos. No primeiro aqui temos uma fenda, aqui é mesotélio revestindo, que foi retraído por conta de reação, né, desmoplásica tumoral, e nessa área de retração as células tumorais chegam no mesotélio. Então isso é um caso de um T4A que pode passar despercebido, porque esse material ali talvez não se mostre na superfície macroscópica como área de infiltração tumoral. Então, é muito importante um exame macroscópico minucioso. Os outros exemplos mostram a dificuldade mais da avaliação microscópica mesmo. Aqui o tumor chegando à camada mesotelial um pouco reativa e o tumor infiltrando o mesotélio. Aqui também é um caso de T4A, e nessas duas de baixo a dificuldade se encontra no desnudamento do mesotélio, uma reação fibroinflamatória com um pouquinho de necrose, o tumor chegando lá no limite, mas a gente não tem certeza se isso aqui é mesotélio ou se é uma área de inflamação necrosada que chegou até o tumor, não necessariamente que mereça um estadiamento T4A. Então, nessas áreas, o que a gente tem que fazer? Amostrar mais, voltar na macro, incluir mais material, fazer vários recortes dos blocos suspeitos para tentar chegar no melhor diagnóstico. E o que eu falei ali que era polêmico? Tumores próximos à superfície serosa, que estão a menos de 1 milímetro da camada serosa, são temas de muito debate e controvérsia. Na década de 90, nos primeiros estudos ali, os primeiros estudos e muitos outros que vieram depois consideraram que esse achado era negativo. Se não infiltra o mesotélio, pode estar a distância que for, é T3. No entanto, outros estudos, principalmente a partir de 2000 e pouco, 2010,
e esse estudo muito legal, inclusive com um dos autores que inicialmente julgaram T3, nesse estudo eles pegaram 120 casos de carcinoma coloretal e observaram que 46% dos carcinomas PT3, em que as células distavam menos de 1 milímetro da superfície serosa, tiveram lavado peritoneal positivo. Esse número se aproximava muito dos carcinomas que eram tidos como T4A, que era 55%. E nenhum PT3 com mais de 1 milímetro de distância apresentou um lavado peritoneal positivo. Nesse mesmo estudo, eles mostram agora, comparando com a carcinomatose peritoneal em si, que também os carcinomas estadiados como PT3, que se aproximavam, estavam a menos de 1 milímetro da camada serosa, eles estavam mais próximos dos carcinomas PT4A, com 11% e 18% de carcinomatose peritoneal, enquanto os PT3 com tumor acima de 1 milímetro de distância, apenas 3% apresentou a carcinomatose peritoneal. Com isso, eles concluíram que as lesões a menos de 1 milímetro da superfície serosa se comportam de maneira mais semelhante às PT4A. E o que a gente faz aqui? A gente aqui segue o protocolo do CAP. O CAP ele relata esse tema controverso, mas conclui que ainda apresenta significado incerto, apesar de alguns estudos relatarem um maior risco de recorrência peritoneal, nesses casos que estão muito próximos da serosa. Sugerem, né, como eu falei, uma avaliação macroscópica minuciosa, com múltiplos cortes do bloco suspeito e mais amostragem da área, mas se não tiver, mesmo após tudo isso feito, não tiver o envolvimento da camada serosa, ele é um PT3. Aqui no CIPAC a gente mantém também como PT3 e coloca uma notinha explicando essa polêmica, que aí o oncologista, né, o cirurgião, ele vai conseguir juntar todas as outras peças do quebra-cabeça para um melhor tratamento. E agora um tema que gera bastante discussões nas nossas reuniões, em turma boards, em ligações, que são os linfonodos, a caça aos linfonodos. O status linfonodal, ele além de estar no TNM, ele é altamente preditivo como valor prognóstico e é o principal determinante para o tratamento pós-operatório. Ou seja, linfonodos positivos, por exemplo, que já levam a um estadiamento clínico 3, normalmente recebem QT, uma quimioterapia adjuvante. E esses linfonodos, aqui é só um desenho esquemático lá do CAP, dependendo da cirurgia, uma quantidade variável de gordura vem acompanhando o tubo, né, coloretal. E aí esse material a gente vai dissecar aqui na macroscopia em busca dos linfonodos. Em relação à mínima amostragem, a maioria dos guidelines sugere que 12 linfonodos seriam o mínimo de linfonodos para uma adequada avaliação. Mas esse número pode variar por diversas razões e na rua eles preconizam que não existe um número certo, é caso a caso, é individual. Essa questão, esse cutoff de 12 linfonodos, ela está mais restrita assim, a um critério de qualidade, né, como um benchmark, para estudos e também na hora de fazer uma estratificação de risco nos carcinomas mais precoces, que eu vou falar por último ainda no finalzinho dessa aula. Lembrando que frequentemente envolvem linfonodos pequenos, então linfonodinho, por menor que seja, deve ser incluído, a gente tem que incluir todos os linfonodos que a gente encontra na gordura, ali no tecido adiposo pericoloretal. O que influencia a quantidade de linfonodos? Existem 3 fatores principais que vão influenciar na quantidade de linfonodos ressecados. Tem os relacionados ao cirurgião ou ao espécime, os relacionados ao patologista e ao macroscopista, né? E os relacionados ao paciente. O cirurgião espécime é simplesmente porque a quantidade de linfonodos removidos é diretamente proporcional ao tamanho do espécime. Então, se vier uma ressecção muito pequena,
a gente não consegue realmente achar muitos linfonodos naquela gordura. Em relação ao patologista ou macroscopista, aí é que entra toda a habilidade, o treinamento, os cuidados, os métodos, né? A gente tem que ser bem minucioso na busca pela maior quantidade possível de linfonodos. Essa é até a etapa considerada mais importante. E muitas vezes, quando chega, a gente avalia, tem poucos linfonodos, a gente volta na macro, busca uma quantidade maior, porque a gente sabe que tem a sua importância, né? Em relação ao paciente, existem algumas coisas que podem causar uma variação do número de linfonodos. Por exemplo, tumores do lado direito, tumores relacionados à instabilidade de microsatélite, pacientes do sexo feminino. Nesses casos, normalmente a gente encontra o maior número de linfonodos. Em pacientes obesos ou em idade mais avançada, ou principalmente pós-tratamento neoadjuvante, fica muito mais difícil a gente achar linfonodos. Esses casos, vez ou outra, nem chega no número dos 12 ali, mas a gente volta na macro e tenta e busca mais e por aí vai. Nesse artigo ele fala de algumas curiosidades, claro que sempre baseadas em evidências, que eu acho interessante relatar. A probabilidade de se achar linfonodos positivos diminui quando mais que 17 linfonodos são analisados. Ou seja, passou de 17, a chance de achar linfonodos positivos que vão alterar o estadiamento, ela já diminui bastante. Quando a gente disseca, quando a gente consegue achar ali de 12 a 15 linfonodos negativos, de 12 a 15 negativos, isso gera um valor preditivo negativo de mais ou menos 80% para metástase linfonodal. Ou seja, dificilmente, além desses 15 aí, alguma coisa, algum linfonodo vai mudar essa negatividade linfonodal. Outro artigo fala de probabilidade de 1% de erro se 10 linfonodos forem avaliados. E nos casos de tumores PT3, quando tem 7 linfonodos, com 7 linfonodos identificados, tinha a mesma probabilidade de positividade que aqueles com 30 linfonodos. Então, isso é muito interessante de ver que, em relação ao estadiamento, a quantidade de linfonodos, ela não é assim tão importante. É claro que a gente quer buscar o número máximo, que a gente quer achar o que tiver ali de linfonodo, mas em relação ao estadiamento, acho que os 12 ali, ou por volta dos 12, já seriam o suficiente. Mas aqui a gente busca e pega, temos macroscopistas excelentes e treinados para a busca desses linfonodos, e lembrando que todo dia um patologista é responsável ali pela macro, fazendo a macro e orientando as demais peças com os macroscopistas. Agora, a relação entre a baixa quantidade de linfonodos, agora não falando de estadiamento, mas sim da sobrevida, existe sim uma relação bem estabelecida entre uma menor quantidade de linfonodos e uma pior sobrevida. Essa relação foi inicialmente atribuída a um subestadiamento presumido, ou seja, se achava que era por falta de linfonodos realmente dissecados, mas depois viu-se que existia uma melhor sobrevida nos estadiamentos 2 e nos estadiamentos 3, mesmo com uma grande amostragem linfonodal. Ou seja, nesses 2 estadiamentos, independente da quantidade, com uma maior amostragem linfonodal, você teria uma maior sobrevida. E a partir de um certo número de linfonodos dissecados, a sobrevida não se alteraria. E o que se atribui, então, se não é um subestadiamento, se não é uma falha na detecção dos linfonodos, ou pelo menos não é só isso, o que se atribui a essa relação entre um número pequeno de linfonodos e uma pior sobrevida? A maioria ainda não tem um consenso sobre esse assunto. A maioria dos estudos indica alguns indicadores não mensuráveis de qualidade do tratamento individual de cada paciente, e há quem fale que existe
que a responsabilidade seria de interações biológicas na relação do tumor com o hospedeiro, ou seja, os pacientes que têm uma maior quantidade de linfonodos na ressecção são pacientes que apresentam um potencial de resposta imune maior. Então, alguns estudos referem que essa seria a explicação para uma melhor sobrevida em casos com maior amostragem linfonodal e também uma pior sobrevida em casos com uma menor amostragem linfonodal. E para finalizar, eu queria mostrar só a parte da estratificação de risco, para ver quão importante é essa avaliação anatomopatológica das peças cirúrgicas, principalmente hoje em dia com uma expansão de uma melhor qualidade do screening colonoscópico, etc. Temos conseguido a maioria dos exames das peças que chegam a nós no estadiamento mais precoce, no estadiamento clínico 2, que é o T3, T4, sem metástase linfonodal. 70% dos cânceres detectados são linfonodos negativos. E onde que entra essa estratificação de risco? Essas lesões que são T3, T4, N0, elas não recebem QT adjuvante, a não ser que elas apresentem algumas características que são as tidas características de alto risco. Quais são? Histologia pouco diferenciada, fora do contexto de instabilidade microsatélite, invasão linfovascular, invasão perineural, perfuração tumoral ou obstrução, margens positivas ou não avaliáveis e menos de 12 linfonodos avaliados. Então, isso é para mostrar como é importante essa avaliação desde o começo, desde uma macroscopia bem feita, e depois aqui na microscopia buscar todas essas características de risco, porque isso pode mudar completamente o tratamento e o prognóstico do paciente. Então, para concluir, foi para mostrar, essa aula foi mais para pincelar um pouco, mostrar um pouco do trabalho do patologista, da importância de uma boa avaliação das peças cirúrgicas. Sempre teremos aqui desafios, dúvidas conceituais, novos conceitos, a gente tenta sempre estar se atualizando e, claro, a conversa com o endoscopista, com o cirurgião, com o oncologista é extremamente importante e necessária, porque o que a gente quer no fim é o melhor tratamento para o paciente. É isso aí. Eu vou encerrar aqui e passar agora para o Dr. Juliano. Vamos ver se temos perguntas. Está me ouvindo aí? Não sei se eu estou te ouvindo. Então, tudo bem aqui. Aliás, Felipe, estou te ouvindo. Parabéns, muito didático, extremamente interessante. Vários colegas aqui já fizeram comentários como foi boa essa aula. Aliás, eu acho que faz tempo, né? Eu estava pensando sobre isso, assim, né? Como faz falta a gente conversar com vocês. A gente conversa muito com vocês por WhatsApp, a gente conversa com vocês muito por telefone, mas feliz um serviço, um hospital, uma clínica que tem um serviço de patologias, primeiro, como vocês, e segundo, feliz um hospital, uma clínica que tem um serviço de patologias dentro do hospital. Imagina, que era o começo, né? O Dr. Godofredo começou com Exatamente. Isso, como se aprendia, na verdade, a medicina ia se interligando, né? A gente foi melhorando, mas ao mesmo tempo a gente perdeu algumas coisas que era fundamental, né? Então, sempre que possível, fazer uma multidisciplinaridade. E você sabe, eu sou defensor, né, de vocês, e do ponto de vista de patologia é uma coisa muito, muito, muito importante. O segundo comentário que eu quero falar eu fiquei muito feliz com aquele último slide sobre screening. Nós que indicamos screening coloretal e endoscópico, a gente tem essa sensação de que a gente muda muito a história, né? É muito legal. Diariamente a gente tem a possibilidade de fazer alguns procedimentos terapêuticos na endoscopia e na colonoscopia, que a gente sabe que a gente mudou a história da doença e daquele paciente. E você mostrou isso em números, isso que foi muito interessante, né? Você mostrou o quanto que
isso tem diminuído as doenças. Exato. E quando pega, já pega numa fase mais precoce, né? O que é muito legal. Eu tenho 3 perguntas, comentário. A primeira, eu queria que você... Vamos começar bem do comecinho lá. Você comentasse sobre laudos. Primeiro, sobre os nossos laudos que a gente manda para vocês. Então, quero que você comente sobre o laudo da solicitação que a gente faz, o que você quer que a gente melhore, eu acho que esse é o momento. Eu quero que você comente sobre o laudo descritivo do nosso procedimento, por exemplo, eu vou usar a minha especialidade. Quando eu faço uma endoscopia, uma colonoscopia, que tipo de informação no laudo você acha interessante eu mandar para você? E isso também dos cirurgiões. O que você espera da gente, encaminhadores, do ponto de vista de laudos? Acho que todo patologista mais espera do médico assistente assim, é que venham dados clínicos completos, que são muito importantes para nós, seja apenas uma biopsia, ou seja, uma ressecção. Eu acho que não temos assim o que reclamar em relação à amostragem aqui. É impressionante como a gente recebe boas biópsias, boas ressecções, seja do pequeno pólipo ou as grandes cirurgias. E mesmo assim, quando não vem o dado clínico que a gente espera, a gente vai atrás e liga. Eu converso quase que diariamente com o Juliano e com outros endoscopistas e cirurgiões, sempre que a gente precisa de uma informação. Por exemplo, dentro desse tema, assim, é muito interessante, é muito importante que a gente saiba se o espécime retirado, se uma retossigmoidectomia é uma retossigmoidectomia pós-QT neoadjuvante ou não, e muitas vezes a gente não tem essa informação, mas vamos atrás, vamos correndo atrás, porque muda, é muito interessante, a gente consegue ver os efeitos de tratamento, e que é eu poderia ter falado ali na aula também, mas ia ficar mais extensa do que já foi, sobre os efeitos de tratamento neoadjuvante. Mas é basicamente isso. O patologista só espera bastante dado clínico para poder ir atrás dessas informações e atender da melhor maneira possível com o laudo. Em relação às descrições, assim, não acho que está tudo de acordo. Não sei se o doutor Luzete tem algum comentário a fazer a respeito disso. Eu só queria comentar o seguinte, que eu acho que além da aula maravilhosa, muito bem documentada, fotos lindas que o Felipe mostrou, eu acho que o Felipe também foi muito feliz em mostrar que, seguindo a complexidade de todas as outras especialidades da medicina, a patologia também tem sentido essa demanda cada vez mais exigente nas informações que a gente precisa passar para vocês, colegas, e isso fez com que nós, da patologia, tivéssemos que nos subespecializar. Então, quando o Juliano fez a apresentação do Felipe e apresentou ele como um patologista da patologia gastrointestinal, é porque, de fato, é isso que nós estamos fazendo aqui no CEPAC hoje. Nós tivemos, por uma questão dessa complexidade da demanda, de nos subespecializar. Porque, para dar conta desse detalhamento que o Felipe mostrou que é preciso ter hoje, especialmente na patologia oncológica, mas não só na patologia oncológica, mas especialmente na patologia oncológica, a gente precisa realmente de uma dedicação toda especial, seja já desde a fase lá da macroscopia, depois da microscopia, depois para acompanhar essa evolução toda dos estadiamentos, dos microestadiamentos, e realmente a gente não consegue dar conta se a gente não focar em áreas específicas, né, Felipe? Exatamente, isso para cada topografia, né? Acho que acabou o patologista que sabia um pouco de tudo, e agora a gente a ideia é saber bastante de cada um na sua área e cada vez mais, claro, tentando saber um pouco de tudo, né? Tem uma pergunta do Pedro,
Tem uma pergunta do Pedro que envolve fígado. Eu vou ler aqui e vou tentar responder. A pergunta do Pedro é a seguinte: sobre a evolução da indicação de transplante de fígado nas lesões irressecáveis, alguma visão do patologista? Então, eu não me lembro de nós termos recebido. A gente recebe frequentemente recepções, né, ressecções parciais de fígado, segmentos de fígado, por ressecção de metástase, de tumor colônico. É bem frequente, bem comum aqui a gente receber. E o cuidado que a gente tem com esse tipo de peça, além da identificação da lesão, é uma marcação bem minuciosa das margens, né? E a avaliação depois de resposta, e a maioria delas já vem com tratamento quimioterápico, é a avaliação dessa resposta das lesões, se existe tumor residual, se não tem tumor residual, e realmente o status da margem. Agora, transplante, Pedro, eu não recebi ainda nenhum transplante que teve como indicação metástase de tumor colônico. A gente já teve aqui casos de metástase de tumor endócrino, alguns casos, mas especificamente de adenocarcinoma colônico, nós não tivemos nenhum caso ainda não. Mas eu acho que não vai demorar muito e a gente deve começar a receber. Muito bom. Pessoal, vocês fiquem bem à vontade de fazer pergunta. Pode abrir o microfone e fazer direto, ou se vocês quiserem fazer pelo chat aqui, a gente passa para eles. Eu tenho, mas eu vou aproveitar aqui também, eu também estou aprendendo bastante, né? Eu quero saber sobre mesentério. Eu acho que o mesentério, para muitas patologias, principalmente, você sabe, Felipe, inflamatórias do tubo digestivo, ele tem um significado muito grande, entendeu? Tanto que às vezes a gente não sabe se ele é inicial ou se ele é secundário, mas ele é acometido, né? A gente fala muito de doença inflamatória, você sabe que é muito acometido e tem algumas outras patologias. A impressão que eu tenho nas neoplasias, ele é mais secundário, é isso? Ele é afetado mais secundariamente. A minha pergunta é assim, qual que é a importância do mesentério para as neoplasias do tubo digestivo? Aonde que ele se loca? Qual a importância dele aí nessa história toda? Essa história toda. Ele normalmente nas neoplasias epiteliais do tubo digestivo realmente é um acometimento secundário, seja uma infiltração direta tumoral ou metástases, né, que podem ocorrer. Mas eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas como ator principal, assim, eu acho que não seria o caso nesse tipo de neoplasia, né? Em neoplasias epiteliais coloretais. Mas, com certeza, tem seu papel fundamental, seja na avaliação, no estadiamento, ou em outros tipos de neoplasia, né? Não, mas era justamente essa discussão. Você sabe que, por exemplo, em doença inflamatória existe até algumas teorias que estão dando cada vez mais importância para você avaliar o mesentério, né? A minha pergunta é se do ponto de vista neoplásico, se ele era um ator importante principal ou secundário mesmo. Um coadjuvante importante. Tá, perfeito. Mais alguém? Alguém quer fazer algum comentário? Excelente, vamos aproveitar aqui toda a equipe do CIPAC está à disposição, acho que não precisa ser necessário. Agora, Juliano, você comentou a respeito de sentir falta dessa proximidade. Você sabe que nós também, né? E eu acho que isso vai desde do estudante. A mudança do currículo da medicina distanciou um pouco a anatomia patológica do estudante, né? Então, a anatomia patológica hoje é dada de forma bastante fragmentada dentro das diversas disciplinas, e são poucas as escolas que não têm a anatomia patológica como uma disciplina mesmo, à parte das outras disciplinas. E eu acho que isso não fez bem, sabe?
eu acho que isso não fez bem para o curso de medicina, porque eu sinto que acabou que a patologia ficou realmente relegada a um nem segundo plano, a um último plano, e às vezes a plano nenhum. E Nenhum então eu coadjuvante sinto importante. nem um coadjuvante importante, exatamente. Então, os estudantes finalizam a sua formação com uma deficiência muito grande na patologia, né? E depois até se tenta corrigir um pouco isso, ou minimizar um pouco isso na fase da residência e tudo, mas eu acho que essa proximidade que você sente falta, ela realmente é importante. E nós aqui do CIPAC, o que a gente tenta fazer com esse tipo de reunião, com reuniões em outras instituições também, é tentar minimizar o fato de nós não estarmos dentro de nenhum hospital, mas nós estarmos fisicamente separados, mas apenas fisicamente separados. Mas manter esse contato, nos colocar o máximo possível disponível para que essa proximidade não seja maléfica, vamos dizer assim, né? Sobre esse tema, você sabe que cada vez mais a gente está sendo... A gente tem que ser cada vez mais conhecedor dos assuntos, da patologias, que seja. E cada vez mais a gente lê relatório de patologista, entendeu? Quando eu pego uma biópsia de um pólipo, ou de um cólon, ou se é uma dúvida se é uma doença inflamatória, ou se é uma doença celíaca e não está descrito, porque eu, como gastroenterologista, hoje eu tenho que ter uma noção do que eu vou encontrar lá na parede do órgão, porque muitas doenças estão lá e eu tenho que saber. Então, eu acho que essa necessidade de conhecimento de uma descrição anatomopatológica ou histológica, que é interessante que eu saiba, faz eu me aproximar muito da anatomia patológica de vocês aí, e um laudo bem feito, um laudo bem descrito, a presença de determinadas células lá, na verdade, eu tenho que saber, entendeu? E, ao mesmo tempo, eu vou cobrar isso de vocês no laudo. Então, e, na verdade, você pode tirar informações que vão além do diagnóstico que está lá, né? O diagnóstico final, né? Desculpa, né? Mas a gente que lida bastante com tubo digestivo, hoje não se aceita mais o velho resultado de uma biópsia, inflamação crônica da parede do cólon, por exemplo. Não dá mais para aceitar um laudo, entre aspas, assim, né? A gente sabe a confusão. A colite crônica inespecífica, a gente sabe, né, que existe um limiar, principalmente pela presença de algumas células de defesa, às vezes um pouquinho, com o número um pouquinho acima, mas que tem um contexto... Mas vocês têm a capacidade hoje, e a gente também tem que ter uma análise crítica de receber um laudo, quando vem escrito isso na conclusão, dá uma lida lá no que está escrito na descrição do patologista, entendeu? Sim. Hoje não dá mais para a gente não acreditar na biópsia. A gente tem que acreditar na biópsia, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar lendo e estar sabendo o que está escrito. Tem que acreditar, tem que confiar... É isso aí. Tem que entender, e isso é importante, mais um ponto importante dessa comunicação entre nós, né, entre os patologistas e o cirurgião, endoscopista, seja quem for, até para ver se está faltando alguma coisa no laudo, se está sobrando alguma coisa no laudo, e a recíproca também, a gente cobra de vocês, isso aí é que está, né? Muito importante esse contato. Eu acho que talvez de tudo que você passou de informação técnica sobre o assunto aqui, que foi extremamente esclarecedor, mas essa discussão que a gente está tendo agora de dizer que a gente tem que ser críticos ao receber um laudo, tanto do ponto de vista endoscópico como do ponto de vista histológico, anatomopatológico, hoje é uma necessidade. A gente não pode mais fechar o olho e aceitar
o papel lá, por mais que o patologista tenha conhecimento, mas ele tem que saber escrever também um pouco, porque é importante para a gente aqui. O Pedro Trauzinski aqui escreveu, falando maravilhosamente bem, realmente ele também acha que a interação clínico-cirurgião, radiologista, oncologista, patologista é realmente o que faz a diferença. Quem faz discussões multidisciplinar e não convida esses grandes alicerces da medicina hoje, que é radiologia, patologia, está perdendo. Acho que a discussão multidisciplinar tem que ter tudo isso mesmo. E ele fala sobre justamente isso aí, né? Essa interação que é extremamente necessária. Gente, muito bem, vocês tiveram um público bom, hein? Eu quero dizer que foi muito legal. As pessoas que participaram aqui são pessoas que estão interessadas nesse assunto. Eu convido mais alguém que queira fazer alguma pergunta. Não, foi muito bom, muito bom. Pena quem não participou. A gente está aproveitando aqui, eu acho que no site do CIPAC, eu não sei se vocês vão disponibilizar depois desse bate-papo, a gente vai disponibilizar no site do Centro de Estudos, tá? Essa aula, a gente está começando a colocar algumas aulas lá. Uhum. E aí a ideia, depois, viu, Vinícius, vamos conversar sobre mandar para a gente esse vídeo aí para a gente botar no site lá, porque o que a gente quer é divulgar cada vez mais informações concretas e de confiabilidade. É isso que o mundo está precisando hoje em dia, né? E reuniões como essa são extremamente boas. A gente vai disponibilizar, sim, na plataforma, nas redes sociais, no YouTube ali do CIPAC, e já conversou com a Amanda também, de disponibilizar para o Centro de Estudos, com certeza. Estamos aqui a convite do Centro de Estudos do Hospital Santa Isabel. E vamos vamos mais vezes. Reunião boa é aquela reunião que todo mundo quer ficar mais tempo, entendeu? Mas eu também acho que reunião boa é aquela que a gente esgota, ou pelo menos discute bastante assunto e sai com uma sensação de muito bom. Um monte de gente. De quero mais? Parabéns. Quero mais outro dia. Quero mais. Você sabe que a gente já está fazendo o planejamento de todas as aulas do Centro de Estudos para o ano que vem, tá? A gente vai continuar uma vez por mês. E, sem dúvida nenhuma, vocês vão ser convidados novamente para participar com outro assunto ano que vem, tá? Que bom, agradecemos, queremos mesmo participar. Então, em nome do Centro de Estudos, quero agradecer toda a equipe do CIPAC, quero agradecer todos os colegas que participaram como ouvintes ou algum comentário, e só agradecer, muito bom. Obrigado a todos, obrigado. Valeu, Juliano. Obrigada, Juliano, obrigado a todos aí. Foi muito bom e parabéns aí, continuamos assim que estamos no caminho certo. Boa noite a todos. Tchau, tchau.